Nós vamos falar sobre algoritmo genético. Meu nome é Wagner Arcatoste, eu sou aluno do curso de licenciatura em informática do IFES e essa disciplina é disciplina de inteligência artificial. Separamos um caso de estudo para essa aula, é uma hipótese de um cenário e nós vamos utilizá-lo para fazer essa apresentação. O caso de uso é a pesquisa de vídeos no sítio YouTube, utilizando o algoritmo genético na classificação e seleção de resultados para o usuário VIP do sítio que possui login e senha. Quando falamos de algoritmo genético, nós precisamos entender como funciona a estrutura dos objetos que serão tratados dentro do algoritmo. A estrutura dos objetos é composta pelo gene, pelo cromossomo, que é formado por um ou mais genes, e pela população, que é formada por N cromossomos. Então nós temos um gene é a menor unidade nesse algoritmo genético. Ele vai receber valores, cada gene vai receber valores que vão ser determinados para ele pela rotina. O cromossomo, ele é um objeto, seria um objeto que tem os seus genes com valores definidos. Então, um objeto, quando nós falamos de estrutura dos objetos, o objeto ele está mais na camada do cromossomo, seria um cromossomo. E a população é o conjunto dos N objetos, que no caso são os cromossomos. Então, um ou mais cromossomos forma a população que está sendo trabalhada dentro do problema. O algoritmo genético. Procedimentos. Começamos pela avaliação. Em seguida, nós temos a seleção. Segue o cruzamento. É realizada a mutação, se for necessária. E, por fim, realiza-se a atualização sobre a população que foi selecionada. Então, repetindo, um algoritmo genético ele é formado por procedimentos que realizam ações, iniciando pela avaliação. A avaliação ela é realizada em uma determinada população de objetos de cromossomos que foram selecionados para serem tratados pelo algoritmo. Em seguida, a seleção vai aplicar funções de otimização. Essa função de otimização vai considerar os valores dos genes de cada cromossomo que foram determinados no momento da avaliação, e em cima de uma regra de otimização ele vai fazer uma seleção daqueles que estão mais próximos de atenderem à regra que foi estabelecida. Segue-se o cruzamento. No cruzamento eu pego dois cromossomos, que no caso seriam objetos, dois cromossomos que foram selecionados, e faço um emparelhamento desses dois cromossomos, realizando o cruzamento entre eles em relação aos genes. Esse cruzamento vai resultar num novo cromossomo que vai ser gerado a partir dos genes otimizados de um e de outro cromossomo que se forem emparelhados. Por fim, nós temos a mutação possível, que seria mudar valores dos genes desse cromossomo que foi formado por cruzamento, seria mudar valores de genes desse cromossomo de uma forma direta,
fazendo modificação direta do valor desse gene nesse cromossomo. Com essa versão final do cromossomo após a mutação, é possível realizar a atualização na população que foi definida. Ou seja, com a atualização, aquela população que inicialmente entrou para avaliação vai ser atualizada ou selecionada ou então eliminada a partir do que foi definido pelo algoritmo completo até chegar esse momento da atualização. Então, nesse momento da atualização, ele poderá eliminar linhas, selecionar linhas ou modificar linhas da população que entrou para o processamento desse algoritmo genético. Avaliação. Nesse procedimento, os vídeos inicialmente selecionados na população segundo o texto de pesquisa do usuário teriam seus cromossomos aplicados à função de otimização, que para o nosso estudo de caso consideraria como gene A, um atributo criado para o usuário quanto ao seu acesso mais comum, e para os vídeos de nota de originalidade. Então, o que seria isso? Nos dados do objeto que é publicado no YouTube, nós teríamos um atributo chamado nota de originalidade, e esse atributo iria ser atualizado pelos usuários que o acessassem, informando: esse vídeo para mim ele tem originalidade, ou então esse vídeo para mim não tem originalidade. Esse valor desse campo ele seria importante para ser utilizado no algoritmo genético que seria implementado. Essa nota de originalidade seria também registrada no login do usuário que acessa à medida que ele selecionasse cada vídeo no site. Então, se ele selecionou um primeiro vídeo que tinha uma nota 10 e um segundo vídeo que tinha uma nota 5 de originalidade, então, pela média, num valor mediano, eu teria uma nota de 7,5 para esse login desse usuário. E isso vai ser utilizado mais à frente durante o processamento do algoritmo genético. B, o segundo gene, o tamanho mediano de vídeo mais acessado pelo usuário. Então, por exemplo, se o usuário acessa um vídeo de 30 minutos e na sequência ele acessa um vídeo de 5 minutos, então ele teria uma média de 17,5 minutos no vídeo que ele acessa. C, o terceiro gene, a nota concedida aos vídeos mediana mais acessada pelo usuário. Então, se esse usuário costuma acessar vídeos que têm uma classificação A, B ou C, essa classificação mediana mais acessada por ele seria registrada no seu login. D, o quarto gene, a conformidade do título do vídeo ou sua descrição com o texto de pesquisa digitado pelo usuário, definida em uma nota de 0 a 10. Então, por exemplo, se eu digito na minha pesquisa empregada, eu quero verificar se existe um vídeo sobre contratação de empregada, sobre as regras de tributação de impostos. Então eu quero assistir a esse vídeo. Quando eu faço essa seleção, informo esse título empregada, esse quarto gene, o da letra D, ele estaria verificando a conformidade entre o título de cada vídeo que vai ser selecionado com a descrição ou a sua descrição com o texto de pesquisa que eu digitei. Então, se eu digitei empregada e o vídeo traz
O emprego, então, ele não seria uma nota 10, ele seria uma nota 5, ou 4, ou 6, porque o texto não tem uma conformidade de 100% com a pesquisa que o usuário realizou. Seleção. Segundo a aptidão definida pela função de otimização para cada gene, seria realizado um torneio entre pares de cromossomos, mantendo no algoritmo o que tivesse maior somatório das aptidões entre eles. O torneio se repetiria para os cromossomos não selecionados até que um número fixo de torneios fosse realizado. Então, o que seria isso? Na seleção, nós podemos ter o procedimento que utiliza-se do método de torneio ou do método de roleta. No nosso caso, nós estaremos utilizando o torneio. Então, o torneio é realizado entre dois cromossomos. O cromossomo que tiver uma nota, um somatório das aptidões maior, ele vence esse torneio e continua no processamento do algoritmo genético. Cruzamento. No cruzamento, os pares de cromossomos selecionados aleatoriamente seriam cruzados, criando no resultado do cruzamento um cromossomo que teria as maiores aptidões de cada um dos 4 genes entre esse par. O cruzamento se repetiria até que fosse criado um determinado número fixo de cromossomos. Mutação. Nesse momento, um ou mais genes para um determinado valor de aptidão seriam modificados segundo uma determinação arbitrária de uma função de mutação definida pela corporação YouTube. O resultado seriam os cromossomos finais a serem aplicados na seleção e classificação dos vídeos. Então, o cruzamento e a mutação, eles têm o objetivo de formar um novo cromossomo a partir dos cromossomos que foram selecionados nos momentos anteriores. Então, no procedimento de seleção, uma série de cromossomos foram selecionados a partir do método de torneio, e esses que foram selecionados são cruzados ou mutados para gerar um novo cromossomo que vai ser o que vai ser aplicado na atualização final. Isso faz com que seja possível uma intervenção da corporação para que determinada característica de um gene, uma faixa de valores, por exemplo, fosse modificada para um valor que a corporação deseja aplicar a esse processamento, a esse algoritmo genético. Da mesma forma, o cruzamento ele vai fazer com que seja criado um novo cromossomo com as melhores características de cada cromossomo que foi selecionado. Então, quando ele cruzar dois cromossomos de uma forma aleatória, ele vai pegar desses dois cromossomos aquilo que tem um valor maior de aptidão, ou seja, que seria o melhor entre eles, e vai utilizar o valor desse gene que foi melhor entre os dois, vai utilizar para ser o novo valor do gene no novo cromossomo. Então esse é o cruzamento, e a mutação seria uma arbitrariedade para definir qual o valor de determinado gene. Com isso, chegamos no momento da atualização. Nesse momento, todos os vídeos da população seriam reclassificados quanto à ordem de apresentação, segundo as aptidões definidas após a mutação e as aptidões iniciais definidas para essa população. Então agora, nesse momento, aquela população de vídeos que seriam listados para o usuário para ele poder utilizar, vai ser aplicada aos cromossomos finais que ficaram após o cruzamento e a mutação, e aí essa comparação entre esses cromossomos e os valores dos genes de cada
cromossomo de cada objeto, de cada vídeo que tinha no início da definição da população, ele vai poder reclassificar a posição que esse vídeo vai estar sendo apresentado para o usuário. Isso vai fazer com que vídeos que tenham uma aproximação maior com a característica desse usuário sejam apresentados inicialmente na primeira, na segunda ou na terceira página, ou então aquele vídeo que tem uma divergência muito grande das características de uso desse usuário seriam apresentados mais no final na lista após a 11ª e 12ª página. Ok? Muito obrigado pela atenção, agradeço, boa noite.